Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 a 16. 2 Reis 7, de 3 a 16. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre encontrando propósito em tempos difíceis. Você não ouviu? Encontrando propósito em tempos difíceis. Amém? Levante bem alto a sua Bíblia, se você achou, 2 Reis capítulo 7. Essa é minha Bíblia. Eu sou, eu tenho, e eu posso. Abrirei meu coração e nunca mais serei o mesmo. Amém. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que nós estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com os seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Amém. Querido Deus, nós louvamos a Ti, Senhor. Louvamos, Senhor, pela Tua palavra, louvamos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de compartilhá-la, Senhor, e de abrir o nosso coração para que o Senhor fale conosco, Senhor.
Então nós te pedimos nessa manhã, fale bem alto aos nossos corações, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, abra, Senhor, as portas do nosso coração, e que essa palavra provoque, Senhor, transformação, de dentro para fora, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes você esteve sem ter o que fazer diante de uma situação? Quantas vezes você se deparou com um determinado momento da sua vida, que você olhou para todos os lados e não tinha opção? Sabe aquela coisa quando você fala, bom, se eu fizer isso, não vai dar certo. Se eu fizer aquilo, não vai dar certo. Se eu buscar esse recurso, sem chance. Se eu for buscar um conselho, não tem como. Encurralado, sabe? Aquela situação que você não tem para onde correr. E se tem uma situação que é incômoda na vida da gente, é quando a gente se depara com esse momento. Quando a gente se depara com essa situação, onde você pensa e de todas as formas, você não tem o que fazer. Nessa ocasião aqui, desse texto que nós lemos, a Síria estava em guerra contra Israel. E como que acontecia essa guerra? Como que estava acontecendo essa guerra? Ou pelo menos esse momento da guerra. O exército arameu chega diante de Samaria, diante da cidade, e a cidade era uma cidade murada, essa cidade estava fechada, o povo estava fechado dentro dessa cidade, e eles sitiam, eles cercam essa cidade. E qual que era a estratégia de guerra deles? Eles vão precisar sair para comer em algum momento. O estoque deles vai acabar, a comida vai acabar, a necessidade vai aumentar, e uma hora eles vão ter que sair. E quando eles saírem, a gente pega eles. Quando eles saírem, a gente entra na cidade e conquista a cidade. Para vocês terem ideia, a fome era tão grande, se vocês forem ler o capítulo 6, o capítulo anterior, vocês vão ver que chegou ao ponto de 2 mulheres combinarem de comerem os seus próprios filhos. E uma demanda que foi levada para o rei era exatamente essa: rei, nós temos um problema e o senhor precisa resolver. Nós combinamos, eu e essa mulher, que nós comeríamos o nosso filho num dia, eu comeria o meu, a gente comeria o meu filho num dia, e no outro dia seria o dela. Nós fizemos com o meu filho e agora ela não quer dar o filho dela. Gente, você imaginou uma situação dessa? Eu não sei, eu acho que se eu fosse a mãe, eu diria assim, não, eu prefiro estar no lugar. Terrível, terrível essa situação. E então tal era a carestia e a dificuldade e a fome que eles estavam passando ali naquele momento. Então, nesse ponto do texto que nós lemos, a situação estava muito crítica. E fora da cidade, fora dos muros da cidade, haviam 4 leprosos. Se você quiser entender melhor como que acontecia, como que os leprosos eram tratados, eu não vou falar sobre isso aqui, porque não vai ter tempo, mas se vocês quiserem, leiam Eclesiastes capítulo 13 e 14, lá vai estar falando como que os leprosos eram tratados. Mas, resumidamente, o leproso era considerado impuro, e por ser considerado impuro, ele era colocado fora do convívio social, ele tinha que ser colocado distante do povo. E quando ele precisava passar no meio do povo, ele tinha que andar com uns badulaques, uns penduricalhos, uns sinos, para ir avisando, leproso, leproso, e as pessoas gritavam, leproso, para que ninguém se aproximasse deles, ok? Então, essa era a situação, e somente o sacerdote é que podia depois examinar eles e ver se eles realmente foram curados da lepra, para que eles pudessem voltar então para o convívio social. Então, o leproso, ele era essa pessoa que ficava à margem da sociedade, que ficava fora do convívio, que ficava afastado. Eles só podiam conversar entre si. Então, a sorte desses leprosos é que eles não eram um leproso, mas 4, porque pelo menos eles tinham companhia, né? E as opções desses homens nessa ocasião aqui eram as piores possíveis. Por quê?
quais opções eles cogitaram? Se nós entrarmos na cidade, vamos supor que a gente fosse permitido de entrar na cidade, porque não é. Uma opção já está fora. Se a gente entrar, a gente vai morrer de fome igual todo o povo que está morrendo de fome lá. Se a gente ficar aqui, a gente também vai morrer de fome. E se a gente for para o meio do exército inimigo, existe uma grande possibilidade da gente morrer também, deles nos matarem, porque afinal de contas a gente faz parte do inimigo, não é? Então, olha a escassez de opções que eles tinham. Não tinham muito para onde ir. E se eu não conhecesse essa história e conhecesse só até esse ponto aqui em que eles estão trocando essa ideia, conversando, eu acho que eu diria: morreu todo mundo. Porque não tem para onde ir, não tem opção. Eles ficaram ali e morreram. Então, baseado nessa história, eu preciso perguntar para você: o que a gente faz quando a gente não tem opção? O que você faz quando você não tem opção? Quando a opção acaba? Quando não tem para onde fugir? Como é que a gente faz para, numa situação dessa, encontrar o propósito de Deus? Mas antes mesmo da gente falar desses heróis, de como essa história se desenrolou, querido, todo mundo, em algum momento da vida, acha que não tem saída, né? Eu já passei por isso, de vez em quando passo, você também já passou, de vez em quando passa. Em algum momento da nossa vida, a gente vai se deparar com situações que a gente acha que não tem saída. Esses leprosos, eles eram os excluídos, eles eram os desprezados, eles eram os que não tinham saída. Mas naquele momento, eles foram o instrumento poderoso para um livramento tremendo que Deus operou na vida e no povo de Israel. Sem nenhuma opção, sem nenhuma condição, desprezados, excluídos, eles foram o instrumento de Deus. E aí, baseado nessa história, eu preciso te fazer uma pergunta: qual é a sua lepra? O que é que te impede? Qual é a sua desculpa? O que é que te limita? O que é que te mantém nesse lugar e que não te permite sair desse lugar? O que é que faz com que você tenha a justificativa de dizer assim: bom, já que Deus não fez, já que o milagre não veio, já que eu não tenho opção, então deixa assim. Qual é a sua lepra? Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa manhã, nesse início de tarde, querido. Não existe lepra, com aspas duplas aqui. Não existe lepra que possa impedir o grande livramento para que Deus cumpra o seu propósito através da sua vida. Não existe lepra, não existe impedimento. Se Deus quer cumprir, Ele vai cumprir, porque a palavra de Deus diz que Ele faz conforme lhe apraz. Sabe, gente, eu não gosto muito da ideia de que Deus nos faz sofrer para cumprir um propósito. Às vezes a gente interpreta algumas situações na nossa vida como se Deus fosse um Deus mau, que coloca na nossa vida todo tipo de luta e todo tipo de problema e todo tipo de dificuldade para que alguma coisa aconteça. Eu não gosto muito de pensar assim, mas uma coisa eu sei: eu posso passar por qualquer situação, esteja eu no melhor dia da minha vida ou no pior dia da minha vida, isso não anula aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, porque Deus não depende do meu sofrimento, Deus não depende do meu dinheiro, Deus não depende do meu recurso, Deus não depende da minha condição mental, emocional, financeira, psicológica. Deus não depende. Quando Ele quer usar, Ele usa até o leproso.
Quando Ele quer usar, Ele usa até o limitado. Quando Ele quer usar, Ele usa até o desprezado. Ele usa, porque Ele é poderoso. Ele tem condição de nos surpreender, estejamos nós na situação que nós estejamos. Ele tem condição de nos surpreender. Quem é que pode olhar para uma história como essa e não achar que Deus surpreendeu? Porque, como eu disse, qualquer um de nós que olhasse para essa história e não entendesse o final, talvez a gente não teria criatividade suficiente para dizer, não, foi isso que aconteceu. Mas o nosso Deus é um Deus que não se limita pela lepra. Em outras palavras, nessa lepra tinha propósito. E ainda bem que esses homens tinham lepra. Quem é que teria coragem de dizer, Senhor, ainda bem que eu estou passando por isso? A gente fala depois, né? Depois que passou, que a gente já sabe, já viu o final da história, a gente fala assim, nossa, como Deus foi bom, Ele me permitiu passar por isso e olha onde eu cheguei. Mas quando a gente está vivendo a situação, a gente não fala ainda bem, não é? Mas o que esses homens fizeram, que demonstra que Deus tem um propósito, e que vai falar com a gente, querido, Deus falou tanto comigo nessa palavra, mas tanto comigo, eu chorei tanto já, para entender que Deus tem um propósito em tantas coisas da nossa vida, é que eu não posso te dizer, mas é tremendo como Deus tem um propósito, é maravilhoso como Deus tem um propósito. Agora, qual que é a primeira atitude desses leprosos que eu acho que serve de lição para nós? Essa linda história começa com uma pergunta. Uma pergunta eles fazem. Quando eles estão lá nessa situação, eles olham um para o outro e dizem assim, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui esperando a morte? Eles questionaram ao invés de se acomodar. Então, se você quer encontrar propósito, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te ensinar a questionar o lugar onde você está. O primeiro passo para encontrar o propósito de Deus é nós olharmos para todas as situações que nós vivemos e perguntar qual é o meu papel, o que eu estou fazendo aqui, por que Deus me colocou aqui. Vocês viram eu orando aqui pelos irmãos que chegaram aqui e eu oro sempre assim lá na jornada do membro, porque eu tenho certeza que Deus trouxe esses irmãos aqui porque Ele tem um propósito específico para cumprir. Tudo aquilo que Deus faz, Deus não faz nada sem intenção, Ele tem um propósito para cumprir, e nós precisamos olhar para as inúmeras situações que nós vivemos e fazer essa pergunta, ao invés de apenas nos acomodar, ao invés de apenas nós seguirmos o barco, irmos andando conforme a vida nos leva, nos direcionando por demandas, nos direcionando pelas coisas que os outros nos falam para fazer, nos direcionando pelas ordens dos outros, nos direcionando pelas influências que nós temos diante de tantos meios. Deus tem um propósito, e eu preciso saber qual é esse propósito. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nesta igreja? Qual é o meu papel neste ministério? Qual é o meu papel nesta família? Qual é o meu papel nessa posição que eu ocupo, seja como pai, seja como marido, seja como esposa, seja como filho, seja como funcionário? Que papel eu estou exercendo aqui? Para o que Deus me colocou aqui? O que Deus quer fazer e que propósito Ele quer cumprir através da minha vida, neste lugar que eu estou? Dostoiévski diz que a essência, o segredo da existência humana não está em viver, mas para o que se vive. Mas ele também diz que o ser humano é o ser que é capaz de se adaptar a tudo. Ou seja, nós temos uma enorme possibilidade ou tendência a nos acomodar. E sabe, querido, eu sei que às vezes Deus nos manda esperar, né? Não sei se você já teve
essa experiência de estar orando por alguma coisa, ou estar clamando a Deus por alguma coisa, e Deus fala assim para você: espera, não é agora. Mas o problema é que às vezes a gente usa a ordem de Deus para esperar, para não fazer nada, para se acomodar, e às vezes o lugar em que nós nos acomodamos é um lugar de morte, assim como seria para aqueles leprosos. Quando você se acomoda num relacionamento que você sabe que não te faz bem, que você sabe que não é de Deus na sua vida, quando você se acomoda com uma amizade que você sabe que não é de Deus na sua vida, no fundo do seu coração, o Espírito Santo já te falou que não é esse caminho, mas você mantém aquilo, você insiste naquilo, mesmo sabendo que esse não é o caminho de Deus para a sua vida, e mesmo sabendo que muitas vezes esse é um caminho de morte para a sua vida, porque a gente se acomoda. A gente acha que não tem problema. Não tem problema, né? E a gente vai deixando de entender o propósito de Deus. Deus te chamou aqui, querido, nesse dia, para que você pergunte: qual é o meu papel? O que é que eu estou fazendo aqui? Como aqueles leprosos, o que a gente está fazendo aqui esperando a morte? Outra coisa que eles fizeram é que, na falta de opções, eles fizeram alguma coisa. Na falta de opções, eles não ficaram parados. Na falta de opção, eles, como eu falei antes, não se acomodaram. A impressão que eu tenho, sabe, querido, é que quando a gente está encurralado numa situação, quando a gente está preso numa situação, a maior tendência que nós temos é correr para o nosso quarto e se esconder lá. Né? Você já teve essa vontade de entrar no seu quarto, trancar o quarto e falar: aqui ninguém me acessa, estou fora, não quero mais saber, eu não quero fazer nada, eu não quero tomar decisão, eu simplesmente não quero. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas nem todo mundo é assim. Esses leprosos não eram assim. O texto diz que ao anoitecer, pega essa palavra, querido, ao anoitecer, que daqui a pouco a gente vai voltar nela. Ao anoitecer, eles se levantaram e foram até o acampamento. Eles tomaram uma decisão no momento em que não tinha opção. Eles tomaram uma decisão. E o que eu quero dizer para você com isso, querido? Às vezes você não tem opção, mas chegou a hora de desempacar. Você sabe o que é empacado? Empacado é aquela pessoa que para naquele lugar e não faz mais nada, e não vai para lugar nenhum. Ela não faz nada, ela está olhando para o casamento dela, indo para o buraco, terminando, morrendo, e ela não faz nada. Ela está vendo o filho dela se perder e ela não está fazendo nada. Ela está vendo o trabalho e ela começa só a reclamar, e ela reclama a respeito da situação, mas ela não pergunta nunca por que ela está dentro daquela situação, entende? Então ele não desempaca. E esses leprosos aqui, eles eram o contrário, eles desempacaram. Eu quero ser, querido, gente que quando olha para a situação, tem pelo menos a coragem de tomar uma decisão. Tem pelo menos a coragem de se levantar e dizer assim: não, eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho pouca coisa ao meu alcance, mas o pouco que eu tenho, o pouco que Deus colocou na minha mão, eu vou fazer e Ele vai usar. Ele faz alguma coisa, ele vai buscar aconselhamento, ele vai ler um livro sobre educação de filhos, ele vai pedir oração para o pastor, ele vai no intercessor, ele vai mandar um currículo, ele vai procurar um médico, ele vai fazer alguma coisa, ele vai levantar e vai fazer alguma coisa, ele não vai ficar parado. Na falta de opções, querido, nós precisamos buscar propósito. Na falta de opções, nós precisamos buscar propósito. Eu olho para essa situação e a gente pensa o contrário, porque a gente pensa que a gente encontra propósito quando a gente tem muita opção. E a vida desses leprosos me mostra que quanto menos opção, mais alta, maior a possibilidade de Deus nos mostrar o propósito dele. Talvez se esses leprosos tivessem comida, eles tinham ficado ali. Talvez se eles fossem aceitos dentro da cidade, eles tinham ido para lá. Mas como eles não tinham opção,
eles foram na direção do propósito de Deus. Então, quando você não tem opção, saiba que pode ser uma excelente oportunidade para Deus te mostrar o propósito dele. E a gente olha o contrário, né? Eu oro para que o Senhor nos dê senso de oportunidade, querido. Oro para que, no meio dessas dificuldades de decidir, o Senhor nos dê um senso de oportunidade, que a gente consiga olhar e ver a única brecha que existe, para que a gente encontre propósito no Senhor. Eu acho engraçado quando tem irmãos, e vira e mexe a gente ouve testemunhos desses aqui. Eu acho lindo quando tem irmãos que eles passam por dificuldades, por exemplo, são internados, vão para UTI, passam por dificuldades com a sua saúde e tudo mais, e aí quando nós oramos, a igreja ora, o irmão sai do hospital, e aí quando o irmão chega aqui, a gente vai conversar com ele, e aí, como foi lá? Nossa, foi uma oportunidade de Deus na minha vida. Eu olho para isso e eu falo assim, Senhor, me ensina isso. Ele fala assim, pastor, você nem sabe, eu estava lá, estava quase entubado, daquele jeito e tal, não sei o que, de repente eu olhei para o lado, tinha uma pessoa lá, quase partindo dessa para melhor, do meu lado, no leito do meu lado, e eu falei de Jesus para ela e ela aceitou Jesus. Senso de propósito, senso de oportunidade. Quando a pessoa está presa numa cama de hospital, quais são as opções que ela tem? E a pessoa olhar para uma situação dessa e encontrar propósito, é isso que eu quero ser, querido. Eu quero encontrar propósito nessa fresta, nessa brecha. Quantas vezes Deus não está colocando você ou permitindo que você viva determinadas situações, porque Ele quer usar essa situação. E lá na frente, ou no meio dessa situação, às vezes nem lá na frente, às vezes no meio dessa situação, Ele vai te mostrar, olha, tem um propósito meu se cumprindo aqui. Terceira atitude desses leprosos, e aqui foi a parte que mais meu coração se... Foi o momento que Deus mais falou para o meu coração. Esses leprosos, eles tiveram uma atitude de entrega, no momento em que menos eles podiam pensar nisso. No versículo 9, eles olham uns para os outros, eles chegam naquele acampamento, entram numa tenda, comem tudo que eles podem. Você imagina a fome que eles estavam. Comem tudo que eles podem, pegam prata, pegam as coisas ali, levam, escondem num lugar que eu não sei onde. Depois eles entram numa outra tenda, começam a recolher de novo todas as coisas. E aí eles param e olham uns para os outros e dizem, nós não estamos fazendo certo. Hoje é um dia de boas novas. Se nós ficarmos aqui e guardarmos isso aqui só para nós, não tem propósito. Não tem propósito. Eles sabiam que eles deviam entregar a bênção que eles receberam. Gente, se tem uma coisa que a gente tem o hábito de fazer, é que quando nós necessitamos muito de uma bênção, quando nós clamamos muito por um suprimento de Deus, sabe o que a gente imagina? Que quando Deus derramar essa bênção é só para nós. Não é assim que a gente pensa? Não é? Lê do engano. Lê do engano. Porque por mais que o seu coração esteja com dor nele, que o seu coração seja bom para entregar, mesmo no momento em que você estiver esperando que essa bênção seja só para você. Porque Deus não derrama sobre nós uma bênção que vai ficar parada em nós. Deus tem sempre um propósito para tudo aquilo que Ele faz. E Ele não vai derramar uma bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que essa bênção pare em nós. Eu acho lindo aquelas pessoas que estão entregando o tempo todo.
Sabe, gente que você senta do lado dela, você conhece a dor dela, você sabe como ela está passando por uma fase difícil, mas naquela hora, ela não se limita a falar da dor dela, ela olha para você e diz assim: puxa, Deus te abençoe, o que você está precisando? Eu acho lindo gente assim, é gente que está entregando o tempo todo, é gente que vai lavar o carro com alguém, ou vai no lava rápido, ou vai é gente que senta do teu lado e a pessoa está entregando o tempo todo ela não retém a bênção para ela, o tempo todo ela é instrumento de Deus, o tempo todo ela encontra propósito naquele momento, o tempo todo ela tem condição de te abençoar, inclusive com aquilo que ela não tem. Que Deus nos faça ter esse coração, querido, um coração que entrega, um coração que não represa as bênçãos de Deus. Eu não quero ser uma represa das bênçãos de Deus, querido. Eu quero que Deus me abençoe para poder abençoar. Eu quero que Deus derrame na minha vida para poder derramar. Eu quero que Deus derrame na minha vida para que seja um canal e outras pessoas sejam abençoadas. E, querido, eu não quero que você pense em dinheiro nessa hora, porque quando a gente pensa nisso, normalmente a gente vai para o lado do dinheiro, mas tem tanta coisa que Deus pode derramar na sua vida, querido. Dons, condições, ocasiões, possibilidades, conhecimento, tem tanta coisa, querido, que às vezes você está guardando para você recebeu isso e amém, você entende que é uma bênção de Deus, você entende que é Deus que te deu, mas você ainda não entendeu que isso não precisa parar em você, isso não pode ficar represado em você. Deus te deu para ser usado, Deus te deu para que haja propósito, Deus te deu para que as pessoas que estejam em volta de você sejam abençoadas com a bênção com que Ele te abençoou, e você seja esse instrumento poderoso na vida de outras pessoas. Eu estava ouvindo outro dia um testemunho de uma missionária da Jocum, e meu coração ficou em pedaços com isso. Ela contava que ela conheceu um homem que prega o Evangelho, ou pregava o Evangelho, porque ele já está na glória. Mas apesar disso, isso não é antigo, tá, gente? Só para que você entenda, segundo algumas estatísticas, 11 pessoas que estão pregando o Evangelho em países perseguidos morrem a cada 24 horas. Isso é uma estatística de hoje. Esse homem estava num país perseguido e ele foi preso, ele estava ajoelhado, com os pés amarrados e as mãos amarradas para trás, e 2 soldados faziam com que ele, tentavam fazer com que ele desistisse do Evangelho, com que ele negasse a Cristo, e toda vez que ele defendia a fé dele, ele levava uma joelhada na boca, e ele era proibido de cuspir os dentes e o sangue, ele tinha que engolir. Pois bem, vez após vez, tempo atrás de tempo, ele desfalecia e acordava, desfalecia e acordava. E num determinado momento aquele homem orou e disse: Jesus, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. E esse testemunho diz que aquele homem ouviu Jesus falando com ele: filho, a mesma graça que estava sobre mim para amar aqueles que me levaram para a cruz, está agora sobre você. Ame esse homem, ame o seu torturador. E ele disse que naquela hora ele foi invadido de um amor tão grande, que se ele tivesse com os braços e os pés desamarrados, ele abraçaria aquele homem como um filho, porque ele foi invadido, inundado por um amor tremendo. E naquele momento ele olha para aquele homem olhou para ele e disse: não me olhe com esse olhar, porque eu não aguento esse amor. Caiu de joelhos e disse: me fale sobre o seu Jesus. É gente que tem o coração bom, apesar da dor. É gente que está dando, que está sendo canal, apesar da dor. Uma situação como essa, às vezes a gente olha e a gente diz assim:
Que vontade de pegar esse cara e ensinar para ele uma lição. Como que ele faz isso com um servo de Deus? Mas os propósitos de Deus não estão na nossa mente. Os propósitos de Deus estão no coração de Deus. Eles são revelados a nós quando nós temos essa visão de entrega. Nós não podemos, querido, permitir que a bênção represe em nós. Nós precisamos entender que quando nós clamamos por uma bênção, nós precisamos ser só o canal dessa bênção, porque o Senhor vai alcançar muita gente, vai abençoar muita gente através da nossa vida. Você acha que você é abençoado? Você agradece a Deus pela bênção da sua casa, do seu carro, do seu emprego, do seu salário, da sua família? Como é que você está fazendo para abençoar outras pessoas através dessa bênção? Deus não nos abençoa para suprir só a nossa necessidade. E nós precisamos ter uma visão de entrega se a gente quer descobrir o propósito de Deus. Eu estou terminando já, mas tem uma outra história que me veio ao coração, que um outro dia aqui na igreja eu vim aqui, eu não lembro se eu vim atender, se era alguma reunião, eu não vim, não lembro, porque eu vim aqui naquele dia, era um dia durante a semana, à noite, eu estacionei na porta da igreja e meu carro tem sulfilme, e quem passa do lado não vê que eu estou dentro do carro. Eu estava ouvindo alguma coisa, um louvor, alguma coisa assim, e eu quis terminar, né? E quando eu parei o carro, tinha uns sacos de lixo aqui da igreja, e um rapaz encostou e começou a pegar umas latinhas. E eu via que ele se encurvava e ele sentia dor nas costas, e aí ele se alongava, depois ele se abaixava de novo e continuava pegando as latinhas e tal. Eu comecei a orar por ele. Deus me tocou o coração, comecei a orar por ele. E aí ele continuou ali, e aí Deus falou para mim assim: olha, você vai abençoar ele financeiramente. Eu falei: Deus, eu não ando com dinheiro, eu tenho o péssimo hábito mesmo de não andar com dinheiro. O dia que o cartão der pau, eu estou perdido. Vou ter que lavar a louça no restaurante. Mas naquele dia, o valor, quando eu abri a minha carteira, era exatamente o valor que Deus tinha colocado no meu coração. Eu falei: então é de Deus mesmo. Amém. E aí eu desci do carro, comecei a conversar com ele, e falei: parece que você está com dor nas costas e tal, puxei o assunto e tal, e ele falou assim, que eu sou meio magrinho e tal, então a coluna sofre um pouco e tal, e eu falei assim: olha, querido, eu estava aqui no carro, você não me viu, eu estava orando por você, e Deus me mandou te abençoar com esse valor aqui. E aí eu entreguei o valor para ele, ele estava agachado no chão, ele arregalou 2 olhos assim enormes. E sabe qual a primeira coisa que aquele rapaz falou? Ele disse assim: puxa, com esse dinheiro eu vou comprar comida para mim e para todos os rapazes ali que moram comigo. Ele pensou em doar, ele pensou em que a bênção que ele estava recebendo fosse além dele. Querido, nenhuma bênção que Deus derrama sobre a nossa vida é para ficar represada em nós. Ele quer te usar, Ele quer te abençoar, mas você precisa entender que você é uma bênção. Você precisa entender que você é um canal na vida do seu filho, na vida dos seus pais, na vida dessa igreja, lá no seu ministério. Existe um propósito, querido, que você está onde você está. Mas o mais importante de tudo isso, e que eu quero encerrar com isso, vocês viram que a mensagem hoje foi como uma conversa. Os versos 5 a 7, o verso 5 diz assim: ao anoitecer, aqueles homens foram
na direção do exército sírio. E no versículo 7, o texto diz assim: ao anoitecer, o exército ouviu um barulho e achou que era um exército contratado por Israel e fugiu. Eu quero te dizer que enquanto aqueles homens estavam se movimentando do meio da sua lepra, do meio da sua falta de opções, Deus estava guerreando. Então, às vezes, querido, quando a gente se levanta, quando a gente não se acomoda, quando a gente toma uma posição, quando a gente quer ser esse canal, quando a gente quer partir em busca desse propósito, quando a gente entrega, quando a gente tem o desejo de entrega, às vezes a gente não precisa guerrear. Porque enquanto Deus está cumprindo um propósito, Ele está fazendo inúmeras coisas por trás disso. A Bíblia não diz isso, mas algumas pessoas dizem que, como os leprosos andavam cheios de penduricalhos para fazer barulho, alguns dizem que esse barulho se amplificou. E aí, com esse barulho, o exército inimigo teve medo e fugiu. Enfim, a Bíblia não diz isso, não sei se é isso. Mas o que eu sei é que, enquanto de um lado alguém tomava uma decisão, enquanto de um lado alguém fazia o pouco que tinha para fazer, do outro lado existia um Deus Todo-Poderoso guerreando, existia um Deus Todo-Poderoso fazendo, gerando um barulho para afugentar o inimigo. Deus está guerreando por você, querido. Deus guerreia por você nessa manhã. Deus tem vários propósitos para cumprir na sua vida. Ele vai cumprir a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu só quero que você entenda isso. Eu só quero que você entenda que você vai chegar lá, e embora você não entenda toda a história, um propósito vai se cumprir, através de gente que era leprosa, através de gente que era desprezada, através de gente que estava sem opção. Deus livrou um grande povo. E no final do texto diz assim, parafraseando aqui: e naquele dia a comida ficou barata, igual o Senhor tinha dito. Nada vai ficar caro, nada vai ficar difícil, porque a guerra é do Senhor, a batalha é do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir para que você feche seus olhos agora. Eu quero orar por algumas coisas específicas. Talvez, querido, você esteja se sentindo como esses leprosos, sem muita opção. E pode ser que você já tenha orado e tenha dito para Deus: Deus, eu não tenho para onde correr. Deus, eu não tenho o que fazer. O Senhor sabe que eu já tentei, mas eu não tenho o que fazer. E nessa manhã, Deus está te mostrando que existe um propósito e que você vai enxergar pela brecha a decisão que você precisa tomar. Eu quero orar por você. Queria que você levantasse sua mão agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Meu Deus. Até eu levanto minha mão agora. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, a vida de cada um desses irmãos que está aqui, Senhor, com a sua mão levantada, Senhor. Quanta gente, Senhor, que o Senhor tem falado nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, que a lepra, Senhor, que a situação, Senhor, que nos impedia de avançar, Senhor, no sentido de encontrar o Teu propósito, Senhor, seja curada agora, para a honra e glória do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos
Porque, Senhor, nós olhamos tanto, Senhor, e pedimos tanto, Senhor, as opções para o Senhor, ó Pai, mas às vezes a gente até acha que o Senhor está em silêncio, porque a gente não enxerga as opções. Mas, Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que como por uma fresta, Senhor, nós possamos entender aquilo que nós devemos fazer, Senhor, nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações, ó Pai, cheios de fé, entendendo, Senhor, que há um propósito, que há uma decisão a ser tomada. Nós não queremos, Senhor, estar, Senhor, parados no mesmo lugar, Senhor, como que numa situação de morte, aguardando a morte. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos levantar e nos movimentar na direção do Teu propósito, Pai. E muitas vezes, Senhor, o nosso propósito, a nossa ideia, o nosso clamor é para que o Senhor supra a nossa necessidade, Pai. Mas nos faz entender nessa manhã, em nome de Jesus, que para além de nós, para além das nossas necessidades e para além da bênção que o Senhor derrama sobre nós, há muita gente, Senhor, há muita coisa, Senhor, a ser feita, e através de nós, e através das nossas lutas, através das nossas dificuldades, através das nossas lepras, há propósitos, Senhor, que o Senhor quer cumprir. Em nome de Jesus, ó Deus, nos levanta deste lugar para isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nós não queremos estar parados no mesmo lugar, nós queremos, Senhor, nos dirigir, Senhor, na direção daquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. E aquilo que não é a nossa parte fazer, nós cremos nessa manhã, Senhor, que o Senhor está guerreando por nós. Por mais que nós não estejamos vendo, Senhor, que ao anoitecer, enquanto nós tivermos tomado uma posição, nessa mesma noite, Senhor, do outro lado, a Tua guerra esteja acontecendo. E onde o Senhor se põe na guerra, Senhor, não há outro vencedor senão o Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos, porque há propósito em nós, há propósito em nossa vida, e nós queremos seguir na direção desse propósito. Em nome de Jesus, que na dor do nosso coração, nós possamos entregar, que no peso do nosso coração e na luta do nosso coração, nós possamos entregar, nós possamos ser o canal da Tua bênção. Em nome de Jesus, uma unção de alegria, Senhor, sobre a Tua igreja, uma unção de renovo sobre a Tua igreja, uma unção, Senhor, de entender que o Senhor é Deus e que o Senhor guerreia por nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, e eu prometo que eu vou encerrar agora. Deus não se cansa de você. Deus não se cansa de você. E eu vou falar isso de novo. Deus, o Deus Todo-Poderoso, não se cansa de você. Você que está falando aí no seu coração, mas eu já fui e voltei tantas vezes. Será que Deus me aceita mesmo? Será que Deus já não está cansado das minhas inconstâncias, das minhas rebeldias? Não, Ele não se cansa de você. A misericórdia e o amor dele são inesgotáveis, e Ele te quer bem perto dele. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.